Comer é muito gostoso e comer todos os dias de todos os grupos de alimentos é muito importante. Além da boa alimentação, é importante fazer atividades físicas para evitar doenças como diabetes, hipertensão, colesterol e obesidade. Falando em obesidade, você sabia que, de acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria? Obesidade infantil é quando a criança ou adolescente ele está acima do peso, para a sua altura e para a sua idade. Então, cada criança deve estar na sua altura adequada e também no seu peso. Quando a criança ela passa do teu peso adequado, a criança começa a ter algum tipo de complicação. A gente falou muito hoje de bullying. A criança não pode ter nenhum tipo de limitação. Hoje, estima-se, o IBGE tem um estudo que de cada 3 crianças, 1 criança está acima do peso. Então são muitas crianças acima do peso. Os pais devem observar os filhos, A obesidade infantil é nítido, é muito fácil de perceber, Quando uma criança está acima do peso. O tratamento ele deve ser multidisciplinar. O que é um tratamento multidisciplinar? E o nome já diz, Trata-se de uma equipe de pessoas. Então envolve primeiramente os pais que estão ligados diretamente com as crianças, depois o educador físico, a professora, Uma vez os pais identificando o filho acima do peso, imediatamente ele já pode levar a um especialista, ou pediatra ou uma nutricionista, e a partir daí que se inicia o tratamento, Através de dieta, atividade física. É importante que a criança faça pelo menos um tipo de atividade todos os dias, Isso vai ajudar a criança na eliminação de peso. Uma vez que ele já tiver o acompanhamento nutricional, que estiver comendo tudo direitinho, mas aquele pezinho que tiver acima, Kátia, ele precisa ser gasto. E a única forma de gastar o peso acumulado é com algum tipo de atividade física. Fran, mas nós sabemos que esse tipo de doença, ela também tem algumas consequências. Quais são as principais que são identificadas? Kátia, a criança pode começar a desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, que é a pressão alta, colesterol, Além de problemas emocionais também, como a gente já disse, do bullying, A dificuldade, como eu disse, uma criança não pode ter nenhum tipo de limitação. Ela começa a ficar limitada, ela começa a não interagir mais com os amigos, Começa a querer usar outros tipos de roupas, ela percebe que aquele tipo de obesidade, o excesso de peso, principalmente na barriguinha, a circunferência da cintura fica bastante aumentada. Então ela começa a usar de meios para esconder aquilo que muitas vezes ela não consegue sozinha, Além desse fator emocional, também as doenças que podem vir juntas, com o excesso de peso. Então, o papel dos pais e dos responsáveis, de repente, se a professora observou que a criança vem tendo algum tipo de reação diferente na escola, procura ajuda, Esse é um problema que está muito em evidência, é muito nítido de perceber, Como as crianças, só de olhar, por exemplo, no intervalo da escola, a gente já percebe que tem crianças aí que estão acima do peso, Uma vez que os pais observaram, leva para o médico, tem um diagnóstico de sobrepeso ou de uma criança com obesidade, porque quanto mais os pais esperarem, mais o problema vai ficar agravado, mais a obesidade, porque a gente classifica a obesidade em grau 1, 2 e 3, Então observou, procura ajuda, enquanto é cedo, Nisso a criança vai poder crescer sem nenhum tipo de problema, Vai começar a perder peso, a redução de peso ela é gradativa, porque a gente trata de criança, então a gente precisa ir com mais calma, com mais cautela quando se trata de crianças. Fran, e dentre tudo que você falou, você tem alguma dica importante para os pais que estão passando por isso no momento? Tenho sim, Kátia. Os pais sejam firmes com os filhos, expliquem corretamente, Por que a criança não deve consumir determinado alimento, Importante o lanche da escola, leva prontinho de casa, Não ofereçam refrigerante, alimentos industrializados, salgadinho de pacotinho. Ofereça alimento de verdade, aquilo que é feito em casa, fruta, De repente, se a criança não tem muita motivação, faça um prato diferente, mais colorido. Faça sucos, Então nada de suco de pozinho, nada de artificial. Comidinha de verdade mesmo, sabe? Aquele pratinho bacana, o café da manhã, pão, café com leite. Então assim, tirando o refrigerante, salgadinho de pacotinho, incentivando os filhos a praticarem algum tipo de atividade, isso já vai melhorar muito a vida das crianças e dos pais também, que vão ter um adulto aí, um futuro adulto saudável. E como nós podemos observar, não é só cuidar da alimentação já na vida adulta, nós temos que começar desde a infância. E esse foi o nosso Truques e Dicas de hoje.